ところでサボ、さっきイムって言っちゃぶるはね、800年前にこの世界を創造しちゃぶるな最初の20人に突拍子もない話をするんだけど、ネロナ家のイム星という王がいたの。この世には不老になる能力というものが存在するけど、見てこれよ。それって誰かが証明したってことよね。じゃあ俺が見たあいつがそうだっていうのか。世界のどこかに死なずに生きてる奴がいるってこと。自分たちを神の末裔とふんぞり返るもう一つ天竜人たちの中の最高権威の五老星がへりくだる相手って他に何？ dos maiores mistérios de One Piece pode ter sido revelado agora nesse episódio. Afinal de contas, quem foi que fez a cicatriz de Barba Branca? Eu! O Chapolin Colorado! Por muito tempo nós imaginávamos que deveria ter sido Rox de Shebeck. Afinal de contas, tínhamos a ideia louca de que ele pode ser o pai de Shanks. Porém, com a apresentação de Figerland e Garlic agora, tudo mudou. Além disso, tivemos a revelação do verdadeiro nome de Musamá. Ou seja, será que ele é realmente um rei da época do século perdido, ou ele é uma entidade, ou talvez seja duas pessoas em um corpo só? Tudo isso e muito mais para a gente analisar e teorizar aqui junto. Mas antes, salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Além disso, galera, esse episódio tá recheado de informações, então fica ligado aí, porque eu vou trazer todas elas aqui para vocês. Além disso, eu acredito que você vai acabar concordando com alguma teoria que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Portanto, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1120 de One Piece é Mundo Abalado, a sentença do mandante e as ações dos 5 anciões. O episódio começa com uma cena extra adaptada fora do mangá, mostrando a fuga de Sabo de Mary Joyce. Vemos que ele está bastante ferido por causa do ataque que ele recebeu de Musamá. Nesse momento, os guardas estão seguindo o rastro de sangue de Sabo para tentar encontrá-lo, enquanto ele tenta escapar. A cena muda e vemos que a reunião dos reis termina antes que a notícia da morte do Rei Cobra seja anunciada. O desaparecimento repentino dele e de Vivi levou Igaran, Shaka e Pel a procurá-los em todos os lugares. Vemos também que o Lazarento do Expanda está comandando vários soldados para que eles procurem por Sabo. Enquanto isso, podemos ver Bonnie passando por eles de fininho para que ninguém a veja. Em outra cena extra, é mostrado que Sabo se disfarçou usando a armadura de um guarda que protege o reino de Mary Joyce. Com isso, ele conseguiu transitar por dentro do reino com mais facilidade e se aproveitou para escoltar a rainha e a princesa do reino de Lulúcia até próximo ao navio deles. Navio esse que mais tarde tornou-se um refúgio para o próprio Sabo, já que ele se escondeu na parte mais funda dele até chegar no reino de Lulúcia. Uma curiosidade aqui, galera, é que esse lugar onde Sabo se escondeu fica localizado abaixo do convés. E ele é um local muito sujo, justamente porque lá acaba acumulando vários tipos de águas, como por exemplo, a água da chuva que cai sobre o convés e acaba escorrendo para a Sentina, que é basicamente esse local onde Sabo está. Para esse local também vai a água do mar, que acaba entrando por infiltrações de pequenas rachaduras ou fendas que acontecem no casco do navio, além de vazamentos em tubulações ou outros sistemas do navio que podem contribuir para o acúmulo de água. O mais interessante é que essa água é retirada através de bombas hidráulicas. Ou seja, eu acredito que as pessoas não devem ficar indo até esse lugar com frequência para estar checando o nível da água, justamente porque tem as bombas por lá. E elas acabam fazendo basicamente isso. Afinal de contas, a função é pegar a água infiltrada no navio e jogar para fora dele. Portanto, esse acabou sendo um ótimo lugar para Sabo se esconder. Outra cena extra adicionada pela Toei foi mostrando como Vivi e o Apple conseguiram entrar como clandestinos no navio que iria para o reino Aegis. Podemos ver que eles se esconderam em caixas de madeira para que ninguém notasse suas presenças. Dentro do navio, podemos ver que o Apple contata Morgans
pedindo ajuda para pegar os dois. O que ele concorda devido ao Apple dizer a Morgans que ele agora era alvo de uma caçada após o que acabou de testemunhar na sala do trono vazio. Além disso, ele promete dar informações a Morgans que seriam dignas de notícia. Após a ligação ser desligada, Vivi pergunta ao Apple o que exatamente ele viu em Mary Joyce, mas ele se recusa a dar essa informação, dizendo a ela para deixá-lo em paz e voltar para o seu próprio navio. Vivi nega, pois entende o quão perigosamente persistente a CP0 será em capturá-la, independentemente de quanta proteção ela tenha. Ela pede ao Apple o Dendemushi que ele usou para contatar Morgans, para que ela possa avisar a seu pai onde ela está, mas o Apple se recusa em pânico e exige que ela não faça isso de jeito nenhum, o que só confunde ainda mais a cabeça de Vivi. E com isso sabemos como Morgans conseguiu a foto de Sabo de pé diante do Rei Cobra. Afinal de contas, foi o Apple que tinha tirado essa foto e acabou entregando para Morgans. Outra coisa interessante é que agora a gente sabe basicamente qual é o paradeiro de Vivi. Afinal de contas, para nós, tinha sido divulgado anteriormente que ela estava desaparecida, porém agora fica claro de que ela acabou fugindo junto com o Apple. A cena muda e vemos que Jerry Lee Bonnie, por sua vez, escapou de Mary Joyce, se escondendo no porão de um navio indo para o reino Tajin. Assim que as histórias começaram a se espalhar sobre o que aconteceu, os 5 anciões discutiram o que fazer com Sabo agora que ele sabia a verdade sobre o trono vazio, já que eles também queriam lidar com a questão de Egghead. Nesse momento, Imu contata os 5 anciões e avisa que chegou a hora de usar uma das invenções do Dr. Vegapunk, a Mother Flame. Os Goroseis concordam que é hora de testar suas capacidades, com o destino de Egghead dependendo desses resultados. Vemos que enquanto os Gorosei pensam em escolher uma área na floresta para o teste de Mother Flame, Imu simplesmente diz que quer que o local de teste seja o reino de Lulucia, devido à sua proximidade, ignorando as pessoas que vivem na ilha. Os 5 anciões dizem que vão cumprir as ordens de Imu-sama, e com isso vemos os seus nomes e títulos sendo revelados. O deus guerreiro da ciência e da defesa, São Jair Garcia Saturno, concorda em fazer os preparativos e pede paciência a Imu. O deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mais, observa que os cidadãos de Lulucia têm mostrado faíscas de rebelião ultimamente. O deus guerreiro da justiça, São Topman Warkori, diz que destruir o reino será um exemplo para os outros. O deus guerreiro das finanças, Santo Eitambaron Vinajuru, diz que eles poderiam usar esse poder livremente um dia. O deus guerreiro da agricultura, São Schaefer de Júpiter, acrescenta que se puderem fazer isso, eles podem extinguir qualquer conflito prolongado. A última coisa que Imu pede aos 5 anciões é que tragam Vivi até ele, o que eles concordam imediatamente. E aqui temos a primeira menção a Mother Flame, porém não fica claro se ela é uma arma ou uma fonte de energia. Mas uma coisa é certa, depois que ela for testada, os Gorosei vão tomar a decisão a respeito de matar o Dr. Vegapunk ou não. Ou seja, o seu futuro já estava pré-determinado a partir daí. Porém, galera, como mais pra frente ainda nesse episódio será mencionado a respeito de Mother Flame novamente, então eu vou esperar um pouco mais para quando chegar lá eu fazer um resumo geral a respeito do que eu entendi e trazer umas teorias bastante legais a respeito disso também. Outra coisa que eu achei interessante foi o nome dos Gorosei sendo revelado, e eles são relacionados a alguns planetas do nosso sistema solar. Pois a gente viu aí Saturno, Mercúrio, Marte, Júpiter e Vênus, e todos eles fazem parte do nosso sistema solar. Com isso podemos adicionar as armas ancestrais, Urano e Plutão, ou seja, falta aparecer apenas Netuno até agora. Poderíamos relacionar Shirahoshi também ao planeta Netuno, afinal de contas ela é uma arma ancestral. Além disso, eu sei que já vimos o Rei Netuno aparecendo, que é o pai de Shirahoshi, mas eu não acredito que ele é essa pessoa que está representando o planeta Netuno. Portanto, essa vaga ainda está em aberta. A gente pode teorizar que talvez seja Vivi, por causa dessa relação dela com a rainha Nefertari de Lily. Porém, a gente pode teorizar também de que pode ser Nami, afinal de contas, a gente não sabe quem são os seus verdadeiros pais. Mas isso aí fica para uma próxima teoria, afinal de contas, temos outros planetas, digamos assim, ou pelo menos outras
áreas do sistema solar que estão sendo representadas também, como por exemplo, Monkey D. Luffy, que seria o próprio Sol, já que ele é Nika, o deus do Sol. Já a Terra pode ser representada por Imu-sama, enquanto isso, o buraco negro pode ser representado por Barba Negra, já que ele comeu a Yami Yami no Mi, que é a fruta da escuridão e absorve as coisas ao seu redor. Por fim, temos a Lua, que já foi representada pelo clã Kozuki. Porém, o papel deles pode ainda não ter acabado, já que a arma ancestral Pluton se encontra em um ano. Então, seria muito legal ver Yamato, que se considera como Oden, indo para uma guerra final junto com Momonosuke navegando em Pluton para ajudar Luffy. Assim, todo o nosso sistema solar seria representado. Lembrando que quando Oda começou a escrever One Piece, Plutão ainda fazia parte do nosso sistema solar. Por isso, essa teoria começa a fazer um pouco de sentido. Além disso, também já vimos a Lua sendo representada pela raça lunária. E provavelmente o papel deles não acabou por aí. Afinal de contas, a sua raça tinha sido considerada um tipo de deus no mundo de One Piece e vivia no topo da headline antes dos Tenryubitos. Fora que, como agora foi mencionado a Mother Flame, pode ser que essas chamas tenham algum tipo de ligação com as chamas que aparecem nas costas da raça lunariana. Após o reverie terminar, vemos que o quartel-general da Marinha recebeu relatórios de que os reinos Tajini e Aegis estão se rebelando. Entre a dissolução dos Chichibukais e as revoltas nos países afiliados ao governo mundial, a Marinha estava bastante ocupada, embora seu poder militar tivesse mudado para uma nova direção, em razão dos Serafins. Com isso, podemos ver uma versão de Don Quixote do Flamingo, Gecko Moria e Crocodile em forma de Serafins. Ou seja, todos os Chichibukais iniciais apresentados para nós tiveram um clone seu em forma de Serafim. Além disso, a Kaino é informado que Crocodile tinha aparecido na ilha Karaibari. Esse deve ter sido o exato momento em que Crocodile tinha se encontrado com Bug para cobrar a sua dívida. De volta ao presente, a cena muda para o reino de Kamabaka, e Sabo conta a Empório Ivankov e Monkey D. Dragon que no momento em que ele chegou ao reino de Lulusia, o rei Sek e a princesa Komani foram imediatamente presos pelo povo. Ele mesmo foi bem recebido e percebeu que era porque o povo acreditava na história de que ele havia assassinado o rei Cobra. Sabo queria dizer a verdade, mas quando viu como a mentira atiçava as chamas da revolução no povo, não conseguiu fazê-lo. Por causa de Belobet e dos outros comandantes do exército revolucionário que já tinham passado por lá anteriormente, várias das pessoas inspiradas escolheram se juntar a ele. Ele sabia que não poderia conseguir um Dendemushi criptografado, então ele redirecionou sua ligação para a ilha quando estava zarpando, confiante de que o governo mundial seria enganado, pensando que ele ainda estava em Lulusia, quando na realidade ele estava apenas dentro do alcance, tendo partido para o mar. Ivankov pergunta se a destruição do reino de Lulusia aconteceu durante a ligação de Sabo, e Sabo confirmou que sim, acrescentando que as pessoas do reino ficaram histéricas depois de perderem suas famílias. Dragon fica furioso porque o governo mundial aniquilou um reino inteiro tão insensivelmente e pergunta como eles fizeram isso. E Sabo relata que viu uma grande sombra pairando sobre o reino de Lulusia e que ele acreditava não ser um ser vivo ou um desastre natural, mas algo voando diretamente sobre as nuvens. Mudando de assunto, Ivankov pergunta sobre o nome de Imu e revela que um dos primeiros 20 reis de 800 anos atrás era conhecido como Santo Imu, da família Nerona. Além disso, como eles sabem que existe um meio de ter a juventude eterna, eles suspeitam de que já tenha sido usada em alguém anteriormente para que essa pessoa não precise mais se preocupar em morrer de velhice. Sabo começa a se perguntar se Imu-sama é o mesmo Imu de que Ivankov está falando, mas Ivankov diz que pode ser uma coincidência que essa pessoa tenha o mesmo nome do outro. Ao mesmo tempo, porém, ele duvida de quem mais poderia ter autoridade para comandar os 5 anciões, o mais alto patamar dos nobres mundiais. E com o verdadeiro nome de Imu-sama sendo revelado, temos uma grande bomba em nossas mãos. Afinal de contas, seria Imu-sama, na verdade, o antigo rei de 800 anos atrás, chamado de Imu Nerona? Eu ainda fico com a ideia de que na verdade Imu-sama é uma entidade, só que eu vou adicionar algo a mais.
Afinal de contas, eu passei a pensar a partir de agora que talvez Imu-sama seja uma entidade que se apoderou do corpo de Imu Nerona. Entretanto, os dois estão em união, os dois fazem parte do mesmo corpo, Imu Nerona e a entidade. Talvez isso explique a voz duplicada, afinal de contas, no momento que Imu-sama fala, está saindo a sua voz do Imu Nerona e a voz da entidade ao mesmo tempo. Ou seja, dessa forma, teríamos Imu Nerona, que é o rival de Joy Boy, ou pelo menos que foi o rival de Joy Boy, e teríamos também essa entidade maligna que provavelmente seria o contraponto de Nika, que é o deus do sol, o deus da libertação. Dessa forma, Luffy teria que derrotar os dois ao mesmo tempo. Outra coisa interessante é que fica claro o interesse de Imu-sama por Vivi, o que me leva a crer que Nefertari de Lily deveria ser muito parecida com Vivi. Então pode ser que role uma história de amor platônico de Imu Nerona para com a rainha Nefertari Lily, e a partir daí ela conseguiu ludibriá-lo e o traiu, espalhando os poneglifos pelo mundo todo. Outra coisa que eu achei interessante é, se realmente houve uma fusão, uma união de Imu Nerona com uma entidade, talvez isso possa explicar porque ele teve o seu nome modificado e passou a ser chamado de Imu-sama. Voltando para o episódio, ainda nessa cena, a última coisa que Vankov fala é que suspeita que o objeto no céu que destruiu Lulusia deve ser uma arma, e o único que ele conhece que poderia fazer algo assim seria Vegapunk. Dragon lembra que Vegapunk nunca criaria uma arma de destruição em massa, mas Ivankov diz que sabe disso e suspeita que seja na verdade uma das armas ancestrais, assumindo que Imu está vivo desde os tempos antigos. Com isso, ele vê uma possível conexão nessa relação. Dragon, no entanto, se pergunta por que o governo mundial esperou até agora para usar uma arma ancestral. Então vamos lá, galera, agora a gente pode falar sobre Mother Flame e sobre Vegapunk. Pelo que vimos do doutor até agora, ele não parece ser o tipo de pessoa que criaria uma arma de destruição em massa por livre e espontânea vontade. Ou seja, provavelmente Mother Flame é uma espécie de combustível ou uma fonte de energia, quem sabe para uma arma ancestral que seria ela Uranus, provavelmente. Além disso, isso criaria um paralelo do Dr. Vegapunk com Einstein, afinal de contas foi graças à fórmula de Einstein que a bomba atômica acabou sendo criada, por mais que saibamos que quem criou a bomba atômica foi Oppenheimer. Porém, falando um pouco mais a respeito de Einstein, inicialmente Einstein teve sua imagem associada à criação da bomba atômica graças ao seu conceito de massa inercial, representada pela forma E é igual a mc ao quadrado, uma das mais famosas da física, na qual a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Entretanto, Einstein era um pacifista e quando ele soube das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, ele acabou sentindo uma profunda revolta. E nesse caso, com relação a Vegapunk, podemos ver algo que ele criou sendo usado para destruir uma ilha inteira. Outro ponto legal está relacionado ao nome pacifista. Afinal de contas, Vegapunk criou as armas clones de Kuma com o nome de pacifistas. Ou seja, faz sentido que mais para frente a gente possa acabar vendo Vegapunk ficando furioso depois de descobrir que algo seu foi usado para destruição em massa. Outra coisa interessante é que ainda não foi revelado a localização da arma ancestral Uranus. Porém, eu começo a imaginar que ela está sob posse do governo mundial, e foi com ela que Imu-sama destruiu o reino de Lulusia. Porém, Dragon chegou a perguntar se eles tinham essa arma esse tempo todo, porque eles ainda não tinham a utilizado. E a partir daí as peças começam a se encaixar. Provavelmente, Uranus estava sem combustível, e com Vegapunk criando Mother Flame, então eles conseguiram essa fonte de energia para que eles conseguissem usar essa arma ancestral. De volta a Mary Joyce, os Tenryubitos estão reclamando de seus suprimentos de comida perdido. E nesse momento, podemos ver que São Don Quixote Mijosgard foi executado por defender a princesa Shirahoshi. E o juiz de seu julgamento era um homem chamado São Figarland Garling. E ele foi o antigo campeão de God Valley e é comandante dos Cavaleiros Sagrados. Podemos ver ele falando a seguinte frase com relação a Mijosgard: quem defende os lixos são piores do que lixo. E com Figarland Garling entrando em cena,
temos agora a confirmação de que Shanks pertence a uma família de nobres também. Afinal de contas, no filme Red tinha sido revelado o sobrenome de Shanks, ou seja, Shanks também é um Figarland. Porém, outro ponto legal que a gente pode ver aí é que fala que Figarland Garlic foi nomeado como o campeão de God Valley. E aí, se a gente voltar bastante para o encontro de Shanks junto com Barba Branca, lembre-se que Barba Branca fala que toda vez que ele olha para o rosto de Shanks, a sua cicatriz começa a incomodar. Será que rolou uma batalha entre Barba Branca e Figarland Garlic, onde Garlic conseguiu fazer uma cicatriz em Edward Newgate? Por muito tempo a gente achou que seria Rox de Shebeck, essa pessoa que tinha feito essa cicatriz em Barba Branca. Então as coisas começam a mudar e talvez tenha sido Figarland Garlic que conseguiu de alguma forma lutar de igual para igual com Barba Branca. Outro ponto interessante fica relacionado à espada que Garlic carrega. Afinal de contas, ela se parece muito com a Griffon. Então, será que seria uma espécie de espada passada de herança, quem sabe de família para família, pelo menos com a mesma criação, com o mesmo punho, com a mesma forma? Eu não sei. Se isso realmente se concretizar, significa que Shanks já deve ter tido pelo menos algum tipo de contato com Garlic. E por fim, algo que eu achei um pouco estranho, ficou relacionado ao cabelo de Garlic. Afinal de contas, ficou com um tom um pouco amarelado no anime. Eu não sei se era para ser dessa forma mesmo, eu esperava que fosse branco ou então vermelho, para ter uma relação ainda maior com Shanks, mas isso acabou não acontecendo. Porém, tivemos um episódio bastante legal. Esse vídeo deu bastante trabalho, já estou com mais de 1 hora aqui de vídeo. Eu vou tentar reduzir ele bastante para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz de coração. De todo modo, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.